Muito boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo estejam conosco agora e sempre. A Regina vai me fazer passar vergonha. Eu mudei o tema da palestra. Mudei. Tudo que você falar vai fluir, porque eu estava assistindo a palestra que você fez lá no Kardec. O que é aquilo? Coisa boa demais. Parece que vira ouro. As palavras são batizadas. É verdade. Eu acabei divulgando uma das palestras lá com que você fez lá, junto com o Cabralzinho. Cabral lá na Kardec. Não, eu mudei o tema porque eu li um livro que me deixou impressionado alguns anos atrás. Eu já fiz várias palestras sobre esse livro. Eu voltei do irmão Jacó. Foi um dos livros que eu mais aprendi na minha vida. Qual é a finalidade da gente quando lê um livro? Distrair, passar o tempo, mas também aprender alguma coisa. A finalidade do ser humano no planeta Terra é a evolução. Nós temos que evoluir pelo lado da caridade e temos que evoluir pelo lado da inteligência. A finalidade do ser humano na Terra é a evolução. É crescimento espiritual e intelectual. Então, quando a gente lê um livro, a gente não pode pensar só na diversão, só no passatempo. A gente tem que procurar aquele livro que nos traga novas informações e que faça com que a gente aprenda um pouco mais. E conforme vai passando o tempo, que a maturidade vai chegando, a idade vai chegando, você vai ler o livro depois de 2, 3 anos, você passa a ter sobre aquele livro uma outra visão, um outro tipo de pensamento. E por que isso acontece? Porque a gente está evoluindo. A gente está crescendo. Conforme a gente cresce, a gente evolui, a gente muda a maneira de pensar, muda a maneira de se comportar, muda a maneira de viver, porque através do sofrimento a gente aprende, através dos erros a gente corrige. E a finalidade nossa no planeta Terra, que é de provas e expiações, é justamente essa. E esse livro Voltei, do irmão Jacó, é um livro fantástico. Ele se auto-intitulou Jacó porque ele não queria que acontecesse com ele o que aconteceu com Humberto de Campos em 1944. Humberto de Campos foi um dos maiores poetas e escritores que nós tivemos no Brasil. Ele desencarna e depois de alguns anos ele começa a psicografar através do Chico e manda lá vários livros, vários poemas, e assina Humberto de Campos. Em 1944 a família dele entra na justiça requerendo os direitos autorais dos livros, porque eram assinados por Humberto de Campos, que era membro da família Campos. Aquilo deixou o Chico muito contrariado, muito decepcionado, porque ele contava com a renda dos livros para tocar adiante as obras assistenciais que ele administrava lá em Uberaba. E foi na época um escândalo danado no Brasil, porque a doutrina espírita em 1944, precisamente há 70 anos atrás, era muito mal vista, tinha uma má visão, ninguém tinha conhecimento do que era a pura doutrina espírita, misturava a doutrina espírita com o candomblé, com todo respeito ao candomblé que tem que existir, com todo respeito aos pais de terreiros que tem que existir, mas a doutrina espírita é completamente diferente, é outra linha de trabalho, é outra filosofia. Todas as religiões são importantes. A gente é que tem que saber qual é que serve para nós, qual é que nos interessa, qual é aquela que nos faz bem, qual é aquela que nos ajuda. Eu costumo brincar que a religião é uma muleta, que a gente usa para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a andar. Nos momentos maiores de dor, de sofrimento, a gente apoia na muleta, que é a religião. A gente pode procurar a religião de várias formas. Uns procuram a religião, e 99% a gente sabe que procura só quando a coisa está feia, Aquele velho ditado do amor e pela dor. Então o ser humano é assim, ele primeiro fica doente, para depois ir atrás do médico tomar o remédio. E na religião acontece a mesma coisa, a pessoa sofre, aí procura a religião para corrigir os erros do sofrimento ou as dores que o sofrimento causa. Então esse aprendizado que nós temos, a gente procura a doutrina e ela vai nos fazendo evoluir através dela. Mas voltando ao assunto do Jacó, para mim não... Eu começo a falar de uma coisa, saio na outra, acaba virando um balaio de gato.
Então, para voltar no Frederico Figner, o Frederico Figner nasceu num país chamado Tchecoslováquia, que agora foi repartido, se formou a República Tcheca e a Eslováquia. Naquele tempo os dois eram unidos ainda. Ele era judeu e muito perseguido pelos alemães, pelos nazistas, foge do seu país com 14, 15 anos de idade, vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos não se dá bem, vem para o Brasil e acaba ficando milionário no Brasil, acaba ficando rico. Ele fundou a primeira gravadora de discos do Brasil, chamava-se Casas Edson. Esse disco bolachão desse tamanho, ele que trouxe a descoberta, quem inventou o disco foi Thomas Edison, que também colaborou com a descoberta do gramofone. Vocês sabem o que é gramofone, não? Não é do meu tempo, mas eu sei. É aquele troço que a gente dá corda assim e põe o disco para tocar. Então, naquele tempo, era uma novidade o gramofone. O disco era uma coisa espetacular. O gramofone podia se comparar ao computador de hoje, né? E ele foi aos Estados Unidos, conversou pessoalmente com Thomas Edison, fez uma amizade muito grande com Thomas Edison e trouxe para o Brasil a patente, a autorização para fazer os discos e vender os gramofones e acabou ficando rico. Muito rico. Tanto rico que hoje no Rio de Janeiro tem o Retiro dos Artistas lá em Jacarepaguá. Foi doação do terreno, da construção, da obra, de tudo. Foi doação do Frederico Figner. Porque o Frederico reparava que o artista fazia sucesso, ganhava dinheiro, quando ficava idoso, não tinha nem onde morar. Então ele, com dó, com pena daqueles artistas que não tinham família, não tinham condições de se manter, ele funda esse Retiro dos Artistas, que é um asilo que até hoje funciona em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E ele deixou uma grande quantia em dinheiro que transforma aquilo e faz com que aquilo evolua, cresça e mantenha, né, a renda do asilo. Foi doação dele, Frederico Figner. Mas ele era um homem muito rico, tinha muita importância no Rio de Janeiro, só que um acontecimento inesperado fez com que ele mudasse a sua vida. A perda de uma filha de 21 anos de idade lhe causou uma dor, um choque. A gente fala perda, né? Entre aspas. A desencarnação, a partida para o plano espiritual dessa filha, deixou o Frederico Figner acabado, desolado. Ele não encontrava ânimo para viver, pensava até em suicídio. Perdeu toda a vontade que tinha pela vida, pela dor que lhe causava a morte da filha. Até que chegou até ainda a notícia que a doutrina espírita procurava consolar e fazia que ensinasse a todos os frequentadores, procurassem conhecer a doutrina, que a doutrina espírita matou a morte, que a morte não existe, é apenas uma passagem de um plano material para o plano espiritual. E foi assim que ele foi atrás da doutrina para se consolar, para curar sua dor, seu sofrimento, sua tristeza pelo desencarne da filha. E se apaixonou, se encantou pela doutrina. Aliás, já dizia Leon Denis, que é impossível conhecer a doutrina espírita e não se transformar, não se modificar. É impossível. É um fenômeno que acontece dentro do nosso espírito. Quando você conhece a doutrina, você passa a pensar de outra forma, agir de outra forma, ser outra pessoa. Leon Denis dizia isso, é impossível conhecer a doutrina espírita e não se transformar. E assim o Jacó se transforma. Passa a trabalhar na FEB, que aquele tempo chamava FEB, Federação Espírita Brasileira, foi presidente, foi diretor, foi desencarnar aos 82 anos de idade. Depois de muito trabalho, muita caridade, muita palestra, muita ajuda para a doutrina espírita, ele desencarna aqui no Brasil aos 82 anos de idade. E o desencarne dele me fez morrer de inveja. Coisa impressionante. Só para vocês verem o nível do Jacó, ele ficou internado no hospital por alguns dias. Quando ele desencarna, que ele acorda, que o espírito desprende do corpo para começar a vida espiritual, sabe quem estava ali para recebê-lo? Dr. Bezerra de Menezes. Só.
Dei um abraço nele, falei, Jacó, vim te buscar. Já pensou o dia que ele falar isso pra mim? Camachão, tô aqui pra te buscar. Eu morro de novo. De emoção e alegria. A honra de um doutor Bezerra de Menezes me recepcionar a entrada da gente na vida espiritual é merecimento demais, viu? Não é jeitinho brasileiro, não. Isso é merecimento mesmo. E assim, o doutor Bezerra, que era amigo, já conheceu ele pessoalmente, conviveu com ele naqueles tempos. Conversa com ele de Jacó. Você sabe que desencarnou. Eu falo, sei, já cumpri minha parte. Mas como você é um estudioso da doutrina, você é um curioso, procura estudar, procura saber, procura aprender, eu vou te proporcionar uma oportunidade excepcional. Você vai assistir o teu próprio enterro. Vocês já imaginaram a gente assistindo o enterro da gente? Ou nunca pensaram nisso? E ainda me despertou outra coisa quando eu li esse pedaço. A falta de educação e caridade que todos nós temos num velório. A gente chega no velório e vê um parente que faz 10 anos que não vê. Vê um amigo que faz 20 anos que não vê. Vê uma pessoa que faz um tempão que não vê. Conta piada, fala mal da prefeita, fala mal do político e não faz uma prece pro coitado do mundo. É esse o comportamento no velório? Vocês já pensaram que amanhã pode ser nós que estamos lá? Ou não? Vocês acham que não vão? Aqui que não vão. Vão também. Então hoje o que nós fizermos por alguém, provavelmente alguém vai fazer pela gente. Então o comportamento, a educação no velório, porque tem muitos espíritos que não se desprendem de imediato do corpo. Principalmente aqueles materialistas ao extremo, aqueles que se apegam na matéria, eles estão ali no lado do caixão, vendo quem fala mal dele, quem elogia, quem chora, quem xinga, quem bate palma e está alegre porque ele morreu. Ele está acompanhando tudo. E aquilo lhe provoca uma desarmonia espiritual que atrapalha muito o início da vida espiritual de cada um de nós. E com essa forma de aprendizado, ele chega no velório dele. Quando ele olha no caixão e vê o corpo dele ali dentro, ele acha a coisa mais feia do mundo. E a gente sempre se acha mais bonito do que realmente é, né? Ele se acha feio. E preocupado com aquilo, diz, doutor, foi o que sobrou de mim? Foi o que sobrou de você. 82 anos de vida. O importante é o espírito, não é o corpo. Aí ele olha do lado e o doutor Bezerra diz, está vendo? Tem 2 obsessores aqui que vieram acompanhar teu enterro. Ele olha assustado e escuta a conversa dos 2 obsessores. Aí um fala para o outro, ó, tá vendo esse velho aí? Esse aí é o Jacó, aquele que fica enchendo o saco da gente lá no centro espírita, falando para a gente ser bonzinho, perdoar, deixar de ser obsessor, mudar de comportamento. Esse que é o Jacó. Agora quero ver, agora é a vez dele enfrentar a gente aqui. Tinha muita coisa que ele falava no centro, mas não fazia na vida. A responsabilidade, obrigação e dever de cada um de nós. Sermos o que falamos. Agirmos conforme passamos. E o obsessor que eu estou com outro fala, ele falava coisa lá que ele não fazia. Tem uma passagem dele, depois de algum tempo que ele parte para o plano espiritual, que ele retorna ao planeta Terra, como forma de aprendizado para ele, e ele que era o presidente que fazia o trabalho de desobsessão do centro. E quando ele adentra um bar, a um botequim no Rio de Janeiro, ele olha no balcão uma pessoa, um senhor bêbado, embriagado, e se lembra dele. Era o marido de uma senhora que frequentava o centro no trabalho mediúnico, e vivia pedindo para ele, Jacó, põe o nome do meu marido no caderninho. Vamos fazer uma prece para ele. Meu marido é um homem tão bom, mas quando bebe, nossa, ninguém consegue aguentar ele. Ele é um homem trabalhador, trata bem os filhos, tem respeito por todo mundo, mas depois que bebe, ele faz coisa que a gente não espera. Faz coisa que engana todo mundo.
E o Jacó chegava, conversar com o obsessor do trabalho de desobsessão, e o obsessor dizia: eu sou o cara que faz ele beber lá no bar. Eu tenho um acerto de contas com ele, e como ele é uma pessoa muito fraca, eu faço com que ele beba para vê-lo sofrer. O sofrimento dele me causa alegria. E o Jacó dizia: meu irmão, não forme desse jeito as coisas. Não se comporte assim. Siga a tua vida, deixa aquele irmão seguir a vida dele. E o Jacó acabou morrendo. O homem não tinha ainda parado de beber, e a mulher, coitada, não tinha conseguido endireitar o marido. Foi uma decepção para o Jacó, que não conseguiu fazer com que aquele espírito obsessor mudasse de comportamento. E ele estava lá, naquele dia, e jogou na cara do Jacó, quando ele viu o Jacó: Jacó, você falava coisas do centro que você não fazia. Você se comportava de uma forma na frente dos amigos, dos parentes, lá no centro, e de outra forma dentro de casa, no lar. O comportamento teu mudava diante de cada pessoa. Você nunca foi o mesmo diante de todos. Você mudava de acordo com a freguesia. E a gente costuma brincar no comércio que o preço é de acordo com a cara do freguês, né? E é assim que ele agia. Então estava aquele dia no velório dele, ele olhando aquilo, preocupado, fraco, porque uma das coisas que nós mais vamos precisar na hora do desencarne da gente, que a gente tiver no velório, é prece. Não vai precisar de carro, não vai precisar de terreno, não vai precisar de fazenda, de usina, de nada. Nós vamos precisar de prece, porque a gente só leva daqui o que a gente pode levar. O que a gente pode levar daqui? O comportamento moral, os atos praticados, ou fazer como fez Alexandre o Grande, que quando morreu pediu que as suas mãos ficassem do lado de fora do caixão, para ver que ele estava sendo enterrado sem levar nada. E assim aconteceu com Jacó. Ele ali, naquela dificuldade tremenda, um falando mal ali, outro contando piada aqui, e ele percebia que o ambiente do velório completamente desarmonizado. Porque ninguém fazia uma prece, ninguém fazia uma oração, ninguém pensava nele com carinho, com amor. Porque o pensamento de amor e carinho por uma pessoa tem o mesmo efeito de uma prece. Porque tudo que nós pensamos é energia. A gente emite uma energia através do pensamento. Quando você pensa uma coisa boa de alguém, você está emitindo energia positiva para esse alguém. Quando você pensa mal de alguém, você está mandando energia negativa para esse alguém. E o Dr. Bezerra chama isso de dardo mental. Às vezes a gente está assim meio descuidado, recebe um pensamento negativo que nos desequilibra. Às vezes até tonteia um pouco, escurece um pouco a vista, porque os nossos chakras, nossos centros vitais de força, não estão preparados para receber um tipo de energia negativo daquele, e por alguns segundos a gente fraqueja. São os dardos mentais negativos que alguém manda para a gente e a gente recebe. Por isso que a gente tem uma responsabilidade tremenda sobre aquilo que pensa. Um dia perguntaram para o Chico Xavier: Chico, você com 90 anos de idade, qual a maior dificuldade que você teve na tua vida? Sabe o que ele respondeu? Educar e disciplinar meus pensamentos. Chico Xavier, educar e disciplinar meus pensamentos. E é o que nós temos que aprender a fazer. Educar e disciplinar aquilo que a gente pensa. Porque conforme a gente pensa, a gente emite energia. E a energia vai procurar o lugar que a gente pensou. Então a responsabilidade de cada um de nós. Né, gato? Você está aí, gato? Então a responsabilidade de cada um é muito grande nesse sentido. E ali, no velório, o Jacó acompanhava seu enterro. Chegou o horário de fechar o caixão. Fechou o caixão, todo mundo ajuntou e ia para o cemitério. Ele reparou que num carro que seguia o carro fúnebre, saíam algumas bolas no ar e vinha e estourava no peito dele. Ele disse: doutor Bezerra, o que é isso? Dentro daquele carro, já estão fazendo prece sincera, desejando para você energia e força para começar a nova vida. Principalmente coragem. Porque o que mais ser humano precisa é coragem. E é na hora da coragem que a gente não tem. E ali seguiu o enterro.
E o doutor Bezerra diz: Jacó, agora nós vamos passar na tua casa para você se despedir das tuas coisas, para a gente seguir para o plano espiritual. E assim foi. Foram os dois para a casa dele, onde ele morava. Entra na casa vazia, a família estava toda no velório. Ele entra na casa, olha o carro dele na garagem. Entra na sala, vê os discos, que era louco por disco, né? Dono da gravadora. Aqueles boleros, aqueles tango argentino que ele adorava ouvir. Uma pilha de discos. Olha no canto da prateleira os livros espíritas, que tinham ciúme. Tinha mais ciúme dos livros do que da mulher. Aí ele dá uma fraquejada, entra no quarto, olha na cabeceira da cama, fotografia da família e dá um baque nele. Sabe quando a ficha cai? Eu vou ter que ir embora. Vou largar isso tudo. Meu carro, meus discos, meus livros, minha família. E o Bezerra diz: Jacó, você fez quase 2.000 palestras falando que a morte vai acontecer com simplicidade para todos nós. Agora é a tua vez. Você está aí fraquejando, com medo de começar a nova vida. Ele diz: falar para os outros é fácil. Quando é a vez da gente, é que a coisa muda de figura. Estou sentindo na pele o que eu vou deixar aqui. Porque todos nós somos materialistas. Não adianta querer falar que não é. A gente se apega às coisas, se apega às pessoas, se apega aos carros, se apega ao patrimônio, se apega à vida que tem. E quando alguém chega para a gente de repente e fala: meu filho, 90 minutos segundo tempo, te demos 2 minutos, já acabou, você tem que zarpar. Aí causa aquela dor, aquela tristeza. Nós nunca estaremos preparados para morrer. A gente quer sempre ficar um pouquinho mais. Por mais simples que a gente entenda a morte, porque existem 2 tipos de vida: a vida material e a vida espiritual. Graças a Deus a vida não acaba. Quando acaba a nossa vida material, começa a espiritual. E quando acaba a espiritual, começa a material. Quando a gente morre aqui, muita gente às vezes pode chorar, mas tem muita gente rindo, fazendo festa lá no mundo espiritual, porque a gente está retornando. E quando a gente vai reencarnar, tem muitos que ficam lá no mundo espiritual chorando porque a gente vem aqui para o planeta Terra e vai sair lá da vida que está. Então a vida é essa sequência de, para nós, vivos, mortos são eles. Para eles, os mortos somos nós. E eles são os vivos. Então a mudança da vida é assim. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos lá. Aí quando estamos lá, não queremos vir para cá. Mas quando estamos aqui, não queremos ir para lá. Você vê como é que a gente ainda tem inteligência muito pequenininha? Que nem dizia Jesus, a falta de fé, a falta de conhecimento, a falta de certeza. E aquilo abalou Jacó naquele momento que ele olhou as coisas dele, e o doutor Bezerra falou: mas Jacó, você é um espírita veterano, um homem maduro, parece que está com medo. Falar é fácil. Quando é a vez da gente, a gente vê como é que o negócio funciona. E assim foi que o Jacó partiu para o plano espiritual, escreveu esse livro, Voltei, e se auto-intitulou Jacó, porque ele... Aqui no Brasil a gente tem o costume de chamar de baiano. Quem nasce na Bahia, em Pernambuco, em Alagoas, vira tudo baiano. E para nós aqui, quem nasce na Tchecoslováquia, na Síria, na Turquia, vira tudo turco. Não é assim que a gente mistura, faz um balaio de gato, some tudo? E ele se auto-intitulou Jacó porque Jacó era o apelido dele, por ele ter nascido naquela região do mundo, né? Então, para não acontecer o que aconteceu com, estava contando para vocês, Humberto de Campos, ele mudou o nome dele, então, para Jacó. Quando ele estava já há alguns anos no plano espiritual, ele começou a reparar que alguns amigos, alguns trabalhadores da doutrina espírita tinham um foco de luz no centro do peito. Ele olhava no peito dele, nem palitinho de fósforo. Aí um dia ele reclamou com o mentor, ele disse: mas poxa vida, eu trabalhei tanto para a doutrina, eu fiz tanta palestra, fui diretor de centro, ajudei tanta coisa, eu chego aqui e vejo todo mundo com essa luzinha no peito, só eu que não tenho essa luzinha. Porque a luzinha no peito significava que a pessoa já estava evoluindo para o lado da caridade. Ele nos explica nesse livro que a gente evolui
ou no centro do peito, ou em volta do cérebro. Aquele espírito que trabalha pela caridade, quando se torna mentor lá no plano espiritual, em volta do coração, o coração é no centro do peito, não é do lado esquerdo, que nem fala a música, é no centro do peito. Então é no centro do peito, em volta do coração, forma um foco de luz. Nós temos 7 cores de aura. Não confundir com aura. A aura todos nós temos, ruim ou boa. Por isso que são 7 cores. A aura não é em volta da cabeça. A aura é em volta do corpo todo. E ela se forma em 7 cores. E as cores designam o grau espiritual que nós nos encontramos. Conforme a gente vai ficando mais evoluído, mais espiritualizado, a cor do nosso aura vai mudando, ficando mais clara, mais limpa. Mas lá do lado espiritual, os mentores trabalhando, quem trabalha para o lado da caridade tem no centro do peito o foco de luz. E aqueles pesquisadores, médicos, estudiosos, cientistas, têm em volta do cérebro um foco de luz. E aquele mentor que evolui pelo lado intelectual, pelo lado da caridade, ele tem no perispírito todo a luz. Então, quando se vê, você consegue ver muito mentor, não? Quando a gente vê um mentor no foco de luz no centro do peito, aquele é da caridade. Aquele que tem em volta do cérebro a luz, esse é da intelectualidade. E aquele que tem no cérebro e no coração, esse é a nota 10, já está lá. E assim como ele era muito amigo de Thomas Edison, ele faz um pedido aos mentores. Queria dar um abraço no Thomas Edison, que naquela época também já estava desencarnado e no mundo espiritual. E os mentores liberaram para ele e disseram: olha, você tem 10 minutos para conversar com Thomas Edison. O Thomas Edison hoje é o mentor principal responsável pelas descobertas, pelas pesquisas científicas dos Estados Unidos. E ele nos ensina que assim que a gente desencarna, a gente vai trabalhar para uma região espiritual referente ao nosso país. Então, se eu desenvolvo um trabalho aqui, quando eu morrer, eu vou desenvolver o trabalho nessa região. Não vai ser no Paraguai nem no Uruguai. Tem que ser num lugar onde eu conheço as pessoas e sei do comportamento, sei do tipo de vida. E assim foi o que aconteceu com Thomas Edison. Ele desencarnou, chega na espiritualidade, e ele foi promovido, entre aspas, a ser o chefe dos mentores responsáveis pelas pesquisas, pelos estudos que tragam melhoria e evolução para o ser humano. O Thomas Edison teve 1018 descobertas. 1018. A mais importante delas a gente sabe, A lâmpada. A lâmpada foi uma coisa gozada quando ele descobriu. A gente fala que, sempre costumo dizer que o mundo espiritual põe o dedinho na vida da gente, modifica algumas coisinhas, a gente não percebe, mas acontece. Falou que lá na casa dele, Thomas Edison, a esposa tinha uma estufa que usava antigamente, ela gostava muito de planta, de flores, e ela usava essa estufa para pôr as plantas lá dentro, para ir tratando, cuidando. Só que, com o passar do tempo, ela abandonou as plantas, e ele aproveitou a estufa para fazer tipo num escritório, tipo num centro de pesquisa, para descobrir a lâmpada. E naquele dia ele estava trabalhando lá dentro da estufa, a esposa entra e diz ele: nossa, Tomás, que calor que está aqui dentro. Como é que você aguenta esse calor? Você não vê que não tem ar aqui? Ele falou: puxa vida, se eu tirar o ar da lâmpada, será que ela não acende? Foi aí que acendeu, porque ele já tinha por 845 vezes tentado fazer a lâmpada acender, a lâmpada não acendia. A ajudante disse para ele: doutor, não é bom a gente parar? 845 vezes que nós não acertamos. Ele falou: não, 845 maneiras que a gente encontrou de não dar certo. Nós vamos pesquisar até uma dar certo. E nesse dia a esposa entra na estufa e diz: Tomás, você não vê que não tem ar aqui dentro? Aí caiu a ficha dele. Pum. Se eu tirar o ar de dentro da lâmpada, será que ela não acende? E ela acendeu. Foi aí que ele conseguiu levar adiante a descoberta da lâmpada. Mas fora esses outros inventos, a vida dele daria um best-seller, um livro maravilhoso, porque ele foi um homem muito caridoso. Ele foi desencarnar com 84 anos de idade. E lá nos Estados Unidos ele tem a mania de fazer o testamento, Então, se
ele ficasse com todos os royalties, com todos os benefícios que lhe proporcionaram seus inventos, ele talvez seria o homem mais rico do mundo hoje. Vocês já imaginaram quantos anos, quantas lâmpadas, quanto lucro ele ia ter em cima delas? Então, quando ele fez o testamento dele, ele deixou 50% da herança para os filhos e 50% para as instituições de caridade. Não preciso nem falar o que os filhos fizeram, né? Queria matar o pai. Queria falar que ele estava ruim da cabeça, internar ele no Santa Teresa aqui para ninguém achar. Aí o filho mais velho falou: ô pai, você vai deixar 50% da sua herança para as instituições do seu filho? Você acha que essas descobertas que eu fiz aí, essas 1018, fui eu sozinho? Você não acha que o mundo espiritual me ajudou, me intuiu, mandou algum mentor me auxiliar na descoberta dessa pesquisa que eu estava fazendo? Nada mais justo que eu reparta com quem me ajudou. Então ele deixava metade para instituições de caridade. E a gente sabe que é assim. Eu li um livro outro dia do Allan Kardec, a Gênesis, e conta a história que um dia ele estava encarnado ainda na França, e ele dorme e percebe que o espírito desprende do corpo. Não sei se eu já contei essa história aqui. E ele percebe que ele adentra numa região espiritual, onde tem um grande prédio com pilares redondos, com grandes árvores na frente, tipo daquelas universidades americanas, com aquelas escadarias. Ele adentra pela escadaria, começa a andar pelo corredor, várias salas de aula, e numa determinada sala ele para, olha, ele vê um aluno sentado e 3 professores na frente da lousa, uma espécie de giz, fazia um negócio redondo. Ele olha aquilo, olha a cara do aluno que está ali, acorda na manhã seguinte com aquele sonho, né? Sentindo aquele sonho. Passado alguns dias, chega o jornal na casa dele, o Le Monde, de Paris, primeira página do Le Monde. Ele abre o jornal, a fotografia do aluno que ele viu lá. Falou: o aluno que eu vi lá. Aí foi ver a manchete embaixo: Robert Dunlop inventa o pneumático. O Dunlop estava lá naquela faculdade espiritual aprendendo como ia desenvolver a tecnologia do látex para se transformar em borracha e virar pneu. Vocês já imaginaram o progresso, a evolução que um pneu trouxe para o mundo? Os chineses inventaram a roda. A roda. Dunlop inventou o pneu mático, porque antigamente as rodas eram de pedra, eram de madeira ou de ferro. Passou a ser de borracha. Muito mais macia, muito mais segura, muito mais rápida, fazendo com que o planeta tivesse uma tecnologia mais evoluída, como está acontecendo hoje. O planeta não deixa de evoluir. Então, a gente sabe que quando existe uma grande descoberta no mundo, uma grande invenção, está o dedinho ali da espiritualidade fazendo com que aquele ser humano que descobriu tivesse o aprendizado, tivesse a intuição, entre aspas, tivesse a visão do que deveria fazer para fazer acontecer aquela descoberta. E foi assim que Dunlop inventou o pneu. E foi assim que Thomas Edison explicava para o filho por que dava metade dos bens para o plano espiritual. Porque ele sentia que cada descoberta que ele fazia, cada invenção que ele tinha, ele não estava sozinho. Ele tinha sonhado de noite, ele tinha imaginado, ele tinha conversado com alguém durante o sono, que lhe intuía, que lhe avisava, que lhe explicava, que lhe orientava para ele fazer aquilo. Por isso que ele deixou. Então ele continuava lá no mundo espiritual, foi visitar o Thomas Edison nos Estados Unidos. Quando ele adentra na sala para ver o Thomas Edison, ele não consegue ficar com os olhos abertos. De tal força-luz em volta do cérebro de Thomas Edison. Ele tem que fechar os olhos e conversar com Thomas Edison com os olhos baixados, porque o foco da luz em volta do cérebro de Thomas Edison ofuscava a visão dele. De tanta luz que Thomas Edison tem no plano espiritual. Faz ideia da inteligência desse homem. Inteligência usada para o bem, viu? Quando a gente fala que o ser humano evolui no lado intelectual e fica com essa luz, são aqueles que trabalham para o bem. Porque a inteligência pode ser muito bem usada para o mal. Para descobrir coisas que tragam morte, que tragam decepção, que tragam tristeza, que tragam sofrimento.
E aquele que trabalha para trazer saúde, trazer evolução, tecnologia, alegria para o planeta, esse sim tem o mérito, tem a inteligência desenvolvida e o foco de luz em volta do cérebro. Então assim ele retorna para o plano espiritual onde ele se encontra. Ele olha lá o Bittencourt, olha vários amigos dele com aquela luzinha no peito. Ele olha no dele. Aí vai reclamar. Procurou o mentor e falou: escuta, o André Luiz está menos tempo que eu aqui, já tem um foquinho de luz. E eu não tenho. Você vê, o ser humano é... Aí o mentor explicou: o André Luiz ficou 700 dias aqui estudando para fazer o trabalho que ele fez. Quando ele escreve um livro, ele tem ao lado dele 13 mentores, cada um especializado numa determinada área, que o auxiliam a desenvolver a escrita daquele livro. E não foi à toa. Ele ficou 700 dias se preparando para esse trabalho dele. Jacó baixou a cabeça. Vamos ver quantos dias vai ser a minha vez, né? O tempo foi passando. Uma determinada tarde ele sai um pouco do centro da cidade, vai para uma determinada região fora do local que ele morava, caminhando sozinho, e em volta dele aparecem 16 obsessores, todos vestidos de negro, de batina. E aquele que parecia o líder desses 16 obsessores diz a ele: Jacó, nós viemos aqui agora para nos vingar de você. Todos nós fomos padres na nossa última encarnação. Quando você ia fazer suas palestras, você criticava a religião católica. Você falava mal dos padres. Você contava um monte de história para denegrir a imagem do pároco. Aquilo deixava a gente chateado demais. Tem muito padre malandro, mas também tem padre bom, como tem espírito bom e ruim. E aquilo nos deixou tão chateado que nós resolvemos nos ajuntar e vim aqui nos vingar de você. Ele parou e pensou, falou: meu Deus, como é que eu fui ingênuo? Eu estudei tanta doutrina, como é que eu não aprendi a não falar mal de alguém, não falar mal de outra religião? Meu Deus, me ajude! O que eu posso fazer para recuperar esse erro? Para ajudar esses irmãos que agora estão aqui em sofrimento, com raiva de mim, com ódio de mim, que eu provoquei, que eu intuí, que eu ajudei a acontecer. Me ajude, Jesus. Me dê uma forma de fazer com que eu seja útil para trazer e devolver o bem a eles, para não serem prejudicados. E ele falava isso e rezava isso, fazendo uma prece fervorosa, com os olhos fechados. E quando ele abre os olhos, ele olha ao redor dele. Os 16 obsessores tinham ido embora, um foco de luz brilhava no ambiente que ele se encontrava. Aí ele pensa com ele: graças a Deus algum mentor veio me ajudar. Aí ele começa a procurar algum mentor, não vê nenhum, e quando ele olha, a luz saía do peito dele. Ele adquiriu a luz própria. Aí ele volta feliz para a cidade espiritual e o mentor explica para ele: Jacó, essa luz a gente não consegue porque é amigo do mentor, não consegue porque tem um rostinho bonito nem sobrenome importante. A gente consegue essa luz quando a gente pensa na caridade, faz o bem para ajudar alguém. Foi a primeira vez que aqui você fez a caridade verdadeira. Você se pôs no lugar de errado, aceitou o teu erro, porque é coisa muito difícil a gente aceitar o erro da gente, aceitou o seu erro e pediu a Jesus uma forma que te ajudasse a corrigir o erro que você praticou. O que a gente tem que fazer quando a gente pratica um erro? Ou a gente não erra nunca? Eu não erro nunca, agora vocês não sei. Né? Então, quando a gente pratica um erro, tem que fazer como o Vicente de Paulo fazia, né? Ou faz até hoje. Toda noite ele deitava na cama para dormir e fazia uma análise do dia. O que ele tinha respondido, o que ele tinha feito, como ele tinha agido. Quando ele percebia que ele tinha sido meio brusco, falado alguma coisa que não devia, usado alguma palavra mais áspera, ele procurava a pessoa logo na manhã seguinte e ia pedir desculpas.
Vicente de Paulo, uma história bonita do Vicente também para acabar. Falou que Vicente de Paulo vivia numa região, e nessa região tinha um rei, um nobre lá, fidalgo, muito rico, que era de um mau humor insuportável. E lá naquela região, Vicente de Paulo era o padre da região. Vou falar bem dos padres agora. Agora eu vou falar bem dos padres. Vai que eles me pegam lá em cima depois, ó. Antes eu falava mal, agora não falo mais. Agora depois que eu li o livro, só falo bem dos padres. O que eu estava falando, não? Vicente de Paulo. Aí o Vicente de Paulo é padre. O Vicente de Paulo procura esse cidadão muito rico, nobre, do lugar, e fala: fulano, você já escutou essa? Você já está fazendo muito frio na nossa região, a população está sofrendo muito, e com esse frio que está fazendo, a dificuldade de alimento está muito difícil. Eu vim aqui pedir a tua ajuda para os meus pobres. Aquele dia o nobre estava com humor, parecia corintiano quando o Corinthians perde, sabe? Segunda-feira, tem um amigo meu, quando o caminhão quebra muito, fala: esse danado aqui foi fabricado numa segunda-feira que o Corinthians perdeu no domingo. Porque nada dele funciona. E aquela baianada que monta o caminhão, né? Tudo corintiano, claro. Palmeirense é inteligente, corintiano não. Aí, o Vicente de Paulo estende a mão, e esse nobre com mau humor terrível, bem azedo aquele dia, dá uma cusparada na mão do Vicente de Paulo. Pega cusparada. Fala: olha, a minha parte você já deu, eu vim aqui pedir a dos pobres. Ele ganhou o cara. Esse nobre se tornou tão fã dele que foi um dos maiores colaboradores que ele teve quando esteve encarnado. Pela humildade, pelo cativismo, pelo jeito que ele tinha de fazer a caridade, conversar com as pessoas e não se deixar levar pelo mau humor dos outros. Muito pelo contrário, tirar proveito dele para ter a vantagem necessária para o intuito que tinha na cabeça, que era conseguir alguma renda para comprar os alimentos, para poder fornecer aos pobres naquele mês de geada, que a alimentação estava muito difícil naquela região. Então é isso aí. Nós só vamos ter essa luzinha quando aprendemos a fazer isso. Quando o cidadão cuspiu na bandeja, ele olhou na mão, pegou no fogo, né? Bom, essa parte foi a minha parte. Essa é a minha parte. Agora eu quero a parte dos pobres. Ele estendeu a outra mão. Quem é que não desmonta depois de um ato desse? Até o prédio de 10 andares cai, porque uma humildade, uma simplicidade dessa só do Vicente de Paulo mesmo. Tudo bem? Chega? Quanto tempo nós vamos levar aí? Quem sabe mais uns 10 milhões de anos, né? É muito rápido. Para ter essa humildade, não revidar, engolir. É impressionante, quando a pessoa acaba de falar, você já fica apelando: o que eu vou dar como resposta? Você não educa e disciplina teus pensamentos, como o Chico queria. É isso aí. O que é pior? A resposta? A resposta. É a resposta. A resposta é 10 vezes pior do que a ofensa. De qualquer outra coisa. Pensado de qualquer coisa. Aquilo que Jesus explicava para os apóstolos, eles não entendiam. E não é o que a gente comia que fazia mal. É o que a gente falava que fazia mal para as pessoas. Mas a gente vai aprendendo devagarzinho. A gente tem que aprender a calar. Aprender a calar. Eu vou te dar dúvida justamente por isso. Porque às vezes eu já ouvi falar que às vezes faz mal você guardar aquilo que você devia colocar pra fora. Faz mal você pôr para fora. Esse faz mal. Você pode ofender, pode falar o que não deve. E não adianta arrepender depois que fez. Porque geralmente a gente arrepende, mas já é tarde. Depois se arrepende, já é tarde. Aí já está feito o ato, dá uma de italiano, porque os italianos é assim, né? Pum, pum, já dá o troco logo. Depois fica: não devia ter feito, mas já fez. Italianada é fogo, ainda bem que eu sou espanhol.
Espanhol não, espanhol é bonzinho. Espanhol não é bonzinho? Ei. Muito obrigado a todos pela... Oi. Com relação a se guardar faz mal. Faz mal. Na verdade, sim. Se você guardar, se você tiver com raiva, vai fazer mal sim. O que você tem que fazer é sentir, não ter esse sentimento ruim. Porque não vai adiantar também você ter o sentimento ruim e guardar. Então, essa mágoa... Mas também não vai ganhar nada devolvendo. Também não, mas é os dois. Eu acho assim... Então você tem que engolir aquilo, saber contornar, trabalhar aquilo e seguir adiante. Eu acho que quando existe uma ofensa, vamos supor assim, eu emiti para você. Você coloca mais em cima e devolve. Quer dizer, devolve. Devolve. Aí você recebe aquela, põe mais um pouquinho e joga de volta. Eu acho que Aí eu jogo de volta. Quando é que vai acabar isso? Então, eu acho que é neutralizar, aprender o segredo. É isso aí. É isso aí. Eu acho que é neutralizar. Vai falar. A pergunta, se você é ofendido, a médica, a Maria, depois de saber é o seguinte: por que eu fui ofendido com aquele comentário? Por quê? Por quê? O que eu tenho dessa menina? Ali você tem que tirar proveito da lição e se autoanalisar. Ali você já não guarda o ressentimento. É isso aí. Você já não... Então você começa com o outra coisa importante de citar, muitos expositores falam, ó, André Luiz ensinou, André Luiz fez, André Luiz não sei o quê. Você foi o primeiro que falou, olha, André Luiz transmite o ensinamento de 13 mentores. No trabalho de equipe. Aprendeu naqueles 10 anos. É isso aí. Aí que ele começou a aplicar passa, as obras. Justamente. Mas é o seguinte, ele aprendeu que só teve credibilidade porque ele não era católico, ele não era espírita, era católico. É católico. Era católico. É isso aí. Então ganhou uma credibilidade, assim, nosso lar desse certo. Desse certo, com certeza. Então o que é importante disso aí é o aprendizado que a gente adquire. Por isso que eu gosto muito de falar em cima de livros. Até recomendo a leitura do Voltaire. Porque a gente aprende muito. Quem quer falar? Pois não. Só uma dúvida. Essa história do inteiro que a gente não deve responder, deve guardar, deve trabalhar isso. Mas o outro que fala, e quando a gente não responde, mesmo que seja de uma maneira... Você já pensou? Não sente que ele tem a razão. A razão não importa de quem. A razão é que menos importa. A razão, para mim, sou eu. Para você é você. Porque toda história tem dois lados. E sempre um lado eu acho que tem razão. Entendeu? Então, quantas coisas a gente podia evitar? Aquele velho ditado da avó, né? Fala de contar até 10. Conta até 10 antes de dar resposta. Conta até 10 antes de ofender. Conta até 10 antes de xingar. Porque você começa 1, 2. Quando chega no 10, você já perdeu a vontade de xingar. E você não xinga mais, não acontece. Porque não existe uma maneira de tentar mostrar ele. A melhor, com certeza. Do jeito que ele levou a cusparada e não se ofendeu, se alguém te ofende e você não ofende, a pessoa que te ofendeu vai ficar sentida. Porque ela espera o coice, o troco, e o troco não vem. O troco vem na forma de educação, de respeito. Aí você desarma a pessoa. Entendeu? Se você recebe a ofensa e vai revidar, você está se igualando ao nível do ofensor. Então, isso você pega coisa. É isso aí. A pessoa tem que se concentrar. Vocês imaginem quantos acontecimentos a gente vê verdadeiros na Terra por causa do momento da raiva. No trânsito, na rua, no trabalho, a pessoa te dá uma fechada, você já... O cara já arranca o revólver, dá um tiro, mata, faz uma... Depois arrepende. Agora é tarde. Conta até 10, que a vontade passa. E a gente segue em frente, que nem falou o Chico Pinheiro, é vida que segue. Amanhã, 7h30, ele está na Globo. É vida que segue. O melhor a fazer é realmente guardar, né? E aprender. De repente o cara te xinga no trânsito, dá uma buzinada. O cara deve estar com um problema, esse coitado aí, deixa ele seguir em frente. Deve estar com... Está correndo, passou aqui, me fechou, ele deve estar com alguma pressa, porque deve ter dificuldade para frente aí para resolver. E assim a gente vai levando. Com certeza.
É aquele que eu estava dizendo, educar e disciplinar essa caixinha aqui que administra todo esse corpo. Porque todo esse corpo tem um patrão, o cérebro. É isso aí. Obrigado a todos. Até outra vez.